O final do século XX e o início do século XXI foi marcado por acontecimentos tão extraordinários que muitos historiadores disseram que, em cerca de poucas décadas, a humanidade se transformou mais do que todo o mundo antigo em seus milênios de existência cultural. De fato, foram muitos acontecimentos espantosos, vários deles causadores de receio e perplexidade, mas também de alegria e esperança. Um exemplo foi o comparecimento em outubro do ano 2000 de mais de 100 mil pessoas em frente à prefeitura de Belgrado, na Sérvia, para comemorar o fim do comunismo e também se comprometerem com a defesa da liberdade de pensamento e de expressão. Os manifestantes receberam com muito entusiasmo o anúncio de um líder da oposição democrática sérvia. O anúncio oficial era de que o ex-presidente ditador Slobodan Milošević havia sido deposto e já estaria fora do país a bordo de um avião que o conduziria para o exílio. Muitos sérvios, incluindo idosos, mulheres e crianças, carregavam cartazes com frases de morte, pedindo inclusive a morte do ex-ditador. Milošević foi finalmente preso por uma solicitação do Tribunal Internacional de Haia e morreu repentinamente em 11 de março de 2006, enquanto aguardava o fim de seu julgamento pelos vários crimes políticos que cometeu, inclusive de genocídio. O fim do governo de Milošević foi um dos maiores golpes sofridos pelo regime comunista, supostamente seguidor das doutrinas de Marx e Engels. A queda do Muro de Berlim, a perestroika russa, a entrada da China para o comércio capitalista do Ocidente, o fim da era Fidel Castro, também foram outros duros golpes históricos que colocaram em xeque o otimismo dos marxistas que julgavam que a doutrina do socialismo seria a salvadora da humanidade. Alguns, para resguardar o ideal socialista dos extremos ditatoriais cometidos em seu nome, procuraram dizer que o que encontramos nesses países não foi o comunismo proposto por Marx, mas sim uma deturpação dele. O próprio Karl Marx, o pai do comunismo, que idealizara uma sociedade justa e igualitária para todos, não aceitaria o que foi feito em seu nome após a sua morte. Ele mesmo admitiria que as revoluções poderiam mudar o mundo, mas não mudariam um homem jamais. É provável que esta mesma admissão de Karl Marx seria a razão do fracasso de muitas de suas ideias na prática. É que, junto com esta admitida incapacidade de mudar o homem, o filósofo alemão construiu um sistema político que simplesmente jogava por terra todo o discurso religioso e o emprego de Deus como elemento-chave para a transformação da sociedade. A religião, dizia Marx, é o ópio do povo. A frase está no seu livro A Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, que Marx escreveu em 1843 e publicou em 1844 num jornal político alemão que ele editava juntamente com o jornalista Arnold Rogge. A frase era inédita, mas a comparação entre religião e ópio, isto é, entre a fé e uma droga para adormecer os sentidos, não. Ela já tinha aparecido em livros de Immanuel Kant, Ludwig Feuerbach, Bruno Bauer, Heinrich Heine e outros escritores alemães. Porém, Marx foi um dos primeiros, ou talvez um dos mais implacáveis em sua comparação. Para ele, o desaparecimento da religião, interpretada como felicidade ilusória, era a única e principal condição pela qual o povo poderia, de fato, encontrar a real felicidade. A pergunta é, será? Antes de nos posicionarmos contra ou a favor da declaração de Marx, é preciso entender as raízes de sua rejeição religiosa. É que tanto ele quanto outros intelectuais que seguiram pelo mesmo rumo pareciam estar respondendo a um tipo de religiosidade medieval que trouxe verdadeiros traumas para a história da humanidade, e as suas origens antecedem em muito os séculos de nascimento de qualquer um desses intelectuais ou de outros europeus marcados por uma forte rejeição à fé. Aliás, a própria Bíblia Sagrada já havia mencionado de forma profética a vinda de um período obscuro, onde mentiras, crimes e opressões seriam cometidos em nome da fé. Escrevendo aos cristãos de Tessalônica, no primeiro século depois de Cristo, o apóstolo Paulo estava comentando sobre a volta de Jesus. Ele também falava sobre o juízo final do mundo quando escreveu o seguinte: Agora, irmãos, a respeito da vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor, e do nosso encontro com Ele,
pedimos a vocês o seguinte: não se perturbem facilmente, nem fiquem assustados se alguém afirmar que o dia do Senhor já chegou. Talvez alguém diga que nós tenhamos afirmado isso enquanto profetizávamos ou anunciávamos o Evangelho, ou que escrevemos isto em alguma carta. Não deixem que ninguém os engane com nada disso, pois antes desse dia terá de acontecer a revolta contra Deus, e terá de aparecer o perverso, que está condenado a ir para o inferno. Ele será contra tudo o que as pessoas adoram e contra tudo o que elas acham que é divino. Ele vai se colocar acima de todos, e até mesmo vai entrar e sentar-se no templo de Deus e afirmar que é Deus. Por acaso vocês não lembram que eu lhes disse tudo isso enquanto estava com vocês? Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos de 1 a 5. Preste atenção. Aqui Paulo fala da revolta e do aparecimento do perverso como acontecimentos que antecederiam a volta de Cristo. Pois bem, a palavra revolta, que aparece nesta versão que escolhemos em português, é a tradução do original grego apostasia, que vem da palavra apostasis. Esta palavra quer dizer divórcio, separação, rejeição, enfim, estar longe de, neste caso, longe dos princípios divinos. Mas aqui não se trata de um desvio comum da fé que alguma pessoa no momento de frieza espiritual pode ter. Não, aqui está falando de um desvio com profundidade histórica muito severa para a própria existência do cristianismo. No texto original de Paulo, o termo apostasia tem o sentido de um afastamento definitivo e deliberado das verdades divinas, ou seja, uma renúncia da fé anterior pregada pelos apóstolos e manifestada ao longo da história da humanidade. Foi isto o que causou a perda da eficácia espiritual na igreja, especialmente na religiosidade ocidental. Isto também explica bastante a denúncia que Karl Marx faria. Pena que ele não procurou ver que existem duas correntes de fé, a legítima e a deturpada. Em outras palavras, de acordo com a Bíblia, existe a religião verdadeira e a deturpação da religião verdadeira. Era contra esta segunda forma de religiosidade que ele deveria se levantar, e não contra ambos, supondo que fossem apenas uma só. Os capítulos 2, 7, 8 do livro do profeta Daniel já anunciavam, ou melhor, denunciavam, em símbolos, a sucessão de reinos que haveriam de dominar o mundo até o fim dos tempos. Ele fala da Babilônia, da Pérsia, da Grécia, de Roma e, finalmente, de um obscuro poder, representado por um chifre pequeno, que usurparia o governo, deturparia as verdades de Deus e ainda perseguiria os que se levantassem contra a sua ditadura religiosa. Esse estranho poder deveria se levantar nos últimos dias de Roma imperial e deveria, segundo o oráculo profético, dar continuidade camuflada à sua existência. Com a suposta conversão de Constantino e sua mãe Helena para o cristianismo, o mundo ocidental inaugurou uma era inédita de incríveis mudanças para a história que se seguiria. De acordo com uma tradição preservada por Lactâncio e Eusébio de Cesareia, ambos historiadores do IV século, no dia 28 de outubro de 312, Constantino tivera, durante uma batalha, uma visão especial dada pelo próprio Cristo. Ele vira a cruz revestida de sol e, junto à mesma, uma frase em grego ou latim que dizia: "Sobre este símbolo vencerás". A partir daí, Constantino se declarou seguidor de Jesus Cristo, embora, estranhamente, ele só aceitou o batismo quando estava já à beira da morte. Então ele declarou a liberdade e a proteção imperial sobre o cristianismo. Bem, a sinceridade desse ato e as motivações e consequências do mesmo são debatíveis entre os historiadores. Mas aqui nos interessa o fato de que, neste momento, termina a antiga era da perseguição aos cristãos e, com Constantino, começa uma nova era de fortalecimento do poder temporal da igreja em Roma. Ele, na verdade, foi um verdadeiro sincretismo das religiões. Veja, as medidas imediatas que ele tomou para pretensamente favorecer o cristianismo foram as seguintes: proibição aos judeus, sob pena de morte, de apedrejar seus patrícios que convertessem ao cristianismo. Proibição aos prefeitos e municípios de obrigarem os cristãos a celebrar sacrifícios ao imperador ou outro deus que não Cristo. Outorga de salários para os clérigos cristãos.
descanso obrigatório no domingo. A administração permaneceu pagã, fez supor para seus correligiosos não cristãos que na verdade se tratava de honrar o sol, dies solis. Abolição das penas estabelecidas contra o celibato daqueles que negavam o casamento para servir à igreja. Jurisdição civil concedida aos bispos cristãos que passaram a ter fé pública, capacidade de se tornar juiz, privilégios diante de um fórum comum. Constituiu igrejas em Antioquia, Nicomédia, etc. Ofereceu túnicas brancas e 20 moedas de ouro para todos os que aceitassem ser batizados em nome de Jesus. Estudos mostram que mais de 15.000 pessoas se batizaram por causa disto. O já mencionado Eusébio de Cesareia conta que depois de entrar vitorioso em Roma, Constantino, supostamente convertido a Cristo, ergueu uma estátua de si mesmo, segurando o sinal do Senhor, isto é, a cruz, em sua mão direita. Os cristãos, neste tempo, já não se incomodavam mais com isto e ficavam até felizes com o sincretismo promovido pelo imperador. Aliás, neste tempo ele começou a intervir de maneira frequente nos negócios da igreja, sempre usando clérigos para representar o seu pensamento. Numa ocasião, Constantino fez uma espécie de tabernáculo sobre o qual colocou uma cruz e vivia ali dentro orando a Cristo. Ele dizia naquela época que, como Moisés, ele também tinha a condição de falar com Deus face a face. Já pensou? Ademais, o fato de Constantino ter se mudado para Bizâncio, na atual Turquia, e ter feito dali a nova capital do império, agora então batizada de Constantinopla, fez com que o bispo cristão de Roma ganhasse bastante autonomia e poder de decisão. Então, a cada novo imperador que surgia, salvo, é claro, Juliano o Apóstata, o poder da igreja ia crescendo cada vez mais e mais, até que no final do IV século, Jerônimo pôde fazer a seguinte declaração em seu tratado contra Joviniano. O Capitólio está deserto, os templos pagãos e as cerimônias a Júpiter caíram por terra todas de uma só vez. E assim seguia o poder da igreja cada vez mais soberano. E o tempo foi passando. Aí, depois da morte do imperador Teodósio, o Império Romano, que agora já estava dividido entre parte oriental e ocidental, começou a ser sucessivamente atacado por tribos bárbaras as mais diversas. A parte ocidental foi definitivamente a mais atacada. Ela também se tornou palco de invasões bárbaras e, por incrível que pareça, essas invasões minaram tremendamente o poder do imperador do Ocidente, aumentando em contrapartida a força do bispo de Roma, para quem as populações indefesas começaram a olhar como seu providencial protetor e libertador. Finalmente, em 476, com a tomada da cidade de Roma por Odoacro, o rei dos Érulos, Rômulus Augustus, reconhecidamente o último imperador da Roma Ocidental, foi deposto e o bispo de Roma acabou ficando como o único representante da falida civilização latina. Era a queda do Império Romano Ocidental, mas não a queda da Roma eclesiástica. Muitos bárbaros haviam se convertido ao cristianismo ariano antes da entrada em Roma. E embora Ário fosse um herege condenado pela igreja, a incursão missionária de seu movimento ajudou muito na construção de um poder político que favorecia o bispo de Roma. Mas ainda havia desafios a serem enfrentados, e entre eles estava a tarefa de converter muitas tribos do paganismo e também converter visigodos e lombardos do arianismo para a ortodoxia cristã. Um evento, porém, muito significativo, ocorreu quase no final do V século. Foi em 493. Clovis I, rei dos francos, casa-se com Clotilde, princesa católica da Borgonha. Mesmo permitindo que seus filhos fossem batizados, ele mesmo hesitava em abjurar a fé de seus ancestrais. Mas ele também viu a Igreja Católica Romana tornando-se o grande poder eclesiástico do presente e do futuro. Aí, é claro, se defrontou com a questão básica. Deveria o seu poder crescer em aliança com esse outro poder ou em oposição a ele? A resposta, é claro, foi positiva, e à semelhança de Constantino, Clovis também resolveu fazer firme aliança com o bispo de Roma. Ele mesmo terminou sendo batizado no Natal de 496, ele e 3.000 de seus soldados, pelo bispo Remídio de Reims, que proferiu na ocasião as seguintes palavras: Inclina tua cabeça, ó rei, em humildade,
adora o que havias queimado e queime o que havias adorado. O batismo de Clovis foi um marco de uma nova era, especialmente dentro da Igreja Católica Romana, tanto que alguns historiadores referem-se a ele como o fundador do Estado Católico. Depois de Clovis, surge no Oriente um novo imperador chamado Justiniano, que também reconheceu no Papa João II o chefe não apenas da cristandade ocidental, mas também de todo o povo do Oriente e do mundo inteiro. Numa carta dirigida ao bispo de Roma, ele escreveu: Empenhamo-nos em unir todos os sacerdotes do Oriente e sujeitá-los à sé da vossa santidade. Não toleraremos que nada que se refira ao estado da Igreja, por mais claro e incontestável que seja, possa ser discutido sem primeiramente ser levado ao conhecimento de vossa santidade, pois afinal sois a cabeça de todas as santas igrejas cristãs. Afinal, como antes dissemos, nos empenharemos sob todos os pontos de vista para promover o engrandecimento da honra e autoridade da vossa sé. Imperador Justiniano. Essa carta, diga-se de passagem, foi incorporada integralmente no Código Civil de Justiniano e, portanto, tomada como lei para todo o território ocidental e oriental de Roma. Para os líderes eclesiásticos da época, porém, não bastava o bispo de Roma ter apenas autoridades e direitos espirituais sobre os cristãos, não. Ele também tinha de ter direito, de fato, político sobre os novos reis. Mas para isto, era necessário que se eliminassem os invasores ainda arianos que não aceitavam a sua hegemonia sobre eles. Entre esses estavam especialmente os vândalos, érulos e os ostrogodos, que foram aos poucos sendo eliminados com a ajuda do reino franco, até que o último deles, os ostrogodos, foi finalmente extinto em 538 d.C. A partir daí, a autoridade do bispo de Roma, então nomeado Papa, era sem igual. Havia muitos homens e mulheres sinceros na Igreja de Roma, e isso é um fato, mas também havia aqueles que lutavam pelo poder, confinando a glória do céu à autoridade terrena. Muitos, então, infelizmente, de maneira inescrupulosa, tomaram as rédeas da história em nome de Deus e ajudaram a escrever as mais horríveis páginas da história da humanidade, um período de trevas, também chamado de Idade Média. O mundo mergulhou num caos tão horripilante que só a descrição do dia a dia dos tempos da Idade Média causa horror a qualquer cidadão dos nossos dias. Se estivéssemos andando pelas ruas de Roma ou qualquer outra cidade ocidental do século IX, por exemplo, nos depararíamos com um mundo repleto de sinais e sons estranhos. As condições de vida seriam pavorosas e a felicidade seria a última coisa a se contemplar no rosto dos transeuntes. Os cidadãos seriam geralmente sujos, com no máximo 1 ou 2 banhos anuais, os cabelos compridos, ensebados e pouco penteados. Seus rostos normalmente trariam marcas cicatrizadas da varíola, e mesmo soldados ou os mais ricos teriam pouquíssimos dentes em sua boca. Até a vida de um castelo seria menos confortável que um hotel moderno de 5ª categoria. Construídos de pedra e geralmente cercados por água, eles quase não tinham janelas para se proteger de ataques inimigos. O ambiente interno era lúgubre, sem banheiros. As camas repletas de pulgas e percevejos. As pessoas também eram, lamentavelmente, muito ignorantes. Os livros eram raros e menos de 5% da população tinham acesso a eles. Dentro dos feudos, que eles constituíam como um sistema urbano do Ocidente, as pessoas eram completamente analfabetas. Elas não sabiam praticamente nada sobre filosofia, religião, arte ou ciência. A vida fora dos limites do feudo era uma completa obscuridade e o assunto do dia a dia não ia muito além do que aquilo que tratava das condições locais ou dos mitos que eram ensinados em nome de Deus. Talvez por essa mescla de sofrimento e ignorância, as pessoas pareciam muito mais velhas do que seriam na realidade. Veja, se você encontrasse uma moça de 17 anos, por exemplo, ia se espantar com a sua aparência de 50 anos ou mais. Afinal, a essa altura, ela já estaria casada ou viúva há pelo menos uns 5 anos e teria, no mínimo, outros 5 filhos, um para cada ano de casado. Isto é, levando-se em conta que ela tivesse sorte em não perder alguns dos seus bebês no nascimento,
porque afinal de contas, o trabalho de parto fazia com que muitas crianças morressem ou provocava talvez o falecimento da própria mãe devido a complicações que hoje não representariam problema algum para uma moça que estivesse grávida. E essa mesma adolescente, na verdade uma jovem senhora, mãe de família, teria de trabalhar arduamente numa terra dura, porque ela não teria nenhuma técnica de agricultura. Daquela terra, ela deveria recolher o seu próprio alimento e tirar a maior parte do que colheu para alimentar os nobres. Muitos viviam literalmente de comer gramas, terra e vermes para matar a sua fome de seus filhos, o que não faz muito sentido, levando-se em conta que a floresta estava repleta de animais de pequeno e médio porte que poderiam ser abatidos e cozidos. Mas a caça era proibida para os plebeus e, por isto, nenhum deles poderia sequer matar um pássaro para com ele alimentar a sua família. Dá para você imaginar que a subnutrição era algo muito constante. Aliás, as pessoas naquele tempo sofriam comumente de raquitismo e anemia, e não raro o pão que faziam mofava muito rápido por causa das péssimas condições de armazenamento. Mas o fato do pão estar mofado não impediu seu consumo, e como as pessoas comiam pão mofado, o mofo do centeio trazia uma doença chamada fogo sagrado. Muitos eram acometidos por ela. Essa doença fazia com que os camponeses tivessem inflamações por todo o corpo, além de fortes dores de barriga e constantes vômitos de sangue e bilis, além, é claro, de exalarem um terrível mau cheiro e espumarem como se fossem cães raivosos. Com esse quadro em mente, não nos espanta saber que uma pessoa comum da população mais pobre teria muita sorte se chegasse aos 35 anos de vida, e a maior parte deles morria antes mesmo de se tornar um adolescente. Assim, não é de se espantar que os níveis mais baixos da população fossem realmente tão pobres e tão sofridos. A Europa da Idade Média era um deserto vasto, quase intocado. Não havia grandes cidades, escolas, mercados. A população inteira da França era inferior a 6 milhões de habitantes, e a Inglaterra inteirinha, estamos falando de toda a ilha, não teria nem 900 mil moradores. Tudo em redor era escuro, com florestas impenetráveis entrecortando pequenos povoados e vilas de camponeses seriamente condenados à morte ou uma vida de miséria. E como sempre, aonde há miséria, há ditadores que tiram proveito da situação. Enquanto o povo morria às mínguas, o clero e os senhores e senhoras da nobreza se divertiam num imundo paraíso de injustiças e desperdício. Na Europa feudal, os senhores podiam tanto bater em seus servos quanto matá-los impunemente. Era apenas a utilidade econômica de um servo que refreava o pouco da brutalidade dos nobres que não queriam perder muito de seu capital. E como as pessoas se tornavam servas num feudo? Bem, havia alguns motivos, como por exemplo o espólio de guerra, as dívidas, mas o principal deles, e mais cruel ainda, era a fome. Diante da endêmica escassez de comida, muitos camponeses se escravizavam voluntariamente apenas para ter o que comer nas terras do senhor feudal. Imagine que situação. Mas esta era uma barganha cruel. Eles tinham de ficar presos à terra, proibidos de sair dali ou até mesmo de casar sem o consentimento do seu senhor. Em propriedades rurais da França e da Inglaterra, havia ainda uma prática terrível na qual os senhores feudais reivindicavam a ius prima noctis, ou direito à primeira noite. Sabe o que significava isto? Ele teria direito a ter relações sexuais com a noiva do servo na noite em que ele se casou com ela, desde que ambos fossem membros da sua propriedade. Em alguns poucos casos, o servo poderia, para redimir a sua noiva, pagar, sei lá com que dinheiro, ao senhor feudal para que não usasse o seu direito legal de possuí-la na noite de núpcias. Neste mundo de miséria, a esperança do povo vinha, é lógico, da igreja, das promessas de uma vida melhor no céu, com uma mansão de ouro, um banquete farto e o fim de todo o sofrimento. O problema é que a própria igreja contribuía para aquela situação de miséria, pois a igreja não permitia que o povo tivesse acesso a elementos mínimos da formação digna humana, como, por exemplo, a cultura e o conhecimento. Para eles,
A ignorância e o analfabetismo eram apenas um instrumento para intensificar a fé do povo, mas não a fé num Deus verdadeiro, e sim a fé nos dogmas, na superstição, na tradição da igreja. Milhares morreram ouvindo o nome de Cristo sem jamais contemplarem sequer um exemplar da Bíblia Sagrada ou conhecer o verdadeiro Deus e a sua obra de salvação pela humanidade contidas neste livro. Essa era realmente uma religião de ópio e alienação, bem aos moldes da crítica de Karl Marx, mas não era, relembremos, a verdadeira religião da Bíblia. Contudo, esse quadro vai mudar. Os novos tempos terão um reavivamento da fé que certamente foi proporcionado pela própria providência divina. Esta providência, mais uma vez, se compadeceu do seu povo. No último programa Evidências, você pôde acompanhar uma descrição histórica de como seria difícil a vida de um morador da Idade Média. Ali podemos ver as raízes de uma religiosidade deturpada que expunha o povo a uma caricatura terrível de Deus. Aliás, uma caricatura tão mal desenhada que chegou ao ponto de produzir correntes de descrença como algumas que vemos na modernidade. Embora discordemos da máxima de Karl Marx, segundo o qual a religião é o ópio do povo, podemos entender na descrição que antecedera o porquê de tal antagonismo religioso. Na verdade, as palavras de Marx erram não pelo que foi dito, mas pelo que faltou dizer, pois existe uma religiosidade verdadeira, baseada em princípios da palavra de Deus, e outra fictícia, baseada nos parâmetros do egoísmo e dos interesses humanos. Essa sim é um ópio alienador do povo e que precisa ser questionado e racionalmente combatido. Hoje vamos continuar a nossa trajetória percebendo os elementos sociais que mudaram radicalmente a paisagem social da Europa e com ela os destinos do mundo inteiro, ou mais especificamente do lado ocidental do nosso planeta. É parcialmente graças a esses elementos de mudança que temos hoje liberdade de expressão, aliás, liberdade suficiente para ler a Bíblia, discutir assuntos religiosos, assuntos de fé e até gravar um programa como este que você está assistindo. Mas o mundo medieval, longe disso, era um mundo estranho, um mundo sem autoridade central, era um mundo desorganizado, e isto criava uma confusa forma de relação internacional e fronteiriça. Os senhores feudais viviam em guerra constante uns com os outros, e as disputas de fronteira eram sem fim. Bastava uma palavra descuidada, ou um simples gesto entre nobres, e estava criada uma nova guerra entre os feudos. Além disso, a própria cobiça por propriedades levava os senhores feudais a quererem expandir o seu território de modo a conhecer novas terras e a conquistar novos vassalos leais ou até mesmo novos membros para sua família. Mas havia ainda outros inimigos poderosos, bandos crescentes de guerreiros saqueadores que desciam pelos campos e vales, saqueando e destruindo tudo que estava em seu caminho. Além, é claro, de pilhar, matar e violentar jovens donzelas em todas as propriedades rurais que pudessem alcançar com sua espada. Por isso, o senhor feudal se cercava de guerreiros, em sua maioria mercenários. Estes ajudariam a proteger o seu feudo e a vassalagem que estava sob o seu domínio. Esses guerreiros eram obrigados a fazer um juramento de fidelidade ao senhor feudal, que também era estendido a todos os membros de sua família e a todos os que viviam nos limites do seu feudo. Esse juramento era, evidentemente, confirmado pela igreja e consagrado pelo bispo, um representante do Papa. Assim, quebrar um juramento seria o mais grave dos pecados e constituiria um sacrilégio, supostamente contra Deus e a sua igreja. Ninguém, em sã consciência, ousaria questionar a autoridade feudal ou eclesiástica. E era a igreja, em última instância, o poder que ajuntava os laços tão frágeis dessa sociedade medieval. A igreja, mais do que o feudo ou os monarcas, era o maior poder daqueles tempos. Há um desenho que, embora seja do final do século XVI, portanto, Idade Moderna, ilustra muito bem a mentalidade social da Idade Média, que havia recentemente terminado. Ele foi projetado pelo frade Diego Valadez e está em seu livro Retórica Cristiana, publicado em 1579. O desenho é conhecido como a corrente da existência
e espelha alguma das ideias encontradistas já na República de Platão. Veja que tudo no mundo é formado numa perfeita ordem hierárquica. Deus está no topo. A seguir vêm os anjos e, finalmente, o povo. Em seguida temos as ordens inferiores, os animais e plantas. Abaixo de tudo estaria o inferno, o local e destino de todos aqueles que quebram as correntes desse sistema, desafiando as normas da fé. Conforme vemos neste outro desenho medieval, a igreja de fato centralizava em si todas as áreas da existência humana, a saber, a cultura, as artes, a filosofia, as leis e, por que não dizer, a própria existência de Deus. Esta seria uma versão ligeiramente simplificada da pirâmide medieval. No topo, o rei, não o verdadeiro chefe da hierarquia, mas aquele que o representaria perante o Estado. Ladeando um pouco abaixo estariam a igreja e o senhor feudal, sustentados evidentemente pelos cavalariços que vêm logo em seguida. E na base inferior de tudo estaria o povo trabalhador. Uma série de mudanças graduais e a princípio até imperceptíveis começaram a ter lugar neste tenebroso cenário da Idade Média. A agricultura, por exemplo, começou a ter um significativo avanço tecnológico com o emprego de cavalos, arado de ferro e o uso de adubos que enriqueciam o solo, coisa completamente desconhecida antes de 1050 nos territórios europeus. A seguir, vieram o crescimento populacional, o surgimento da burguesia e da classe média, as cruzadas e, finalmente, a aurora renascentista, com todas as incríveis transformações que ela realizou no continente europeu. Mas mesmo antes desses eventos, durante toda a Idade Média, numerosos grupos de religiosos se separaram da cristandade oficial para procurar uma forma de cristianismo mais puro e simples, aquele cristianismo apegado à simplicidade evangélica. Eram os verdadeiros livres pensadores que tiveram de regar com o próprio sangue o caminho da liberdade religiosa. Numa época em que o lema geral era fidelidade completa à igreja, qualquer um que a questionasse estaria correndo sério risco de morte, e o pior tipo de morte, uma morte recheada de dor e humilhação. Como diria o velho ditado latino, Roma locuta, finita causa est. Isto é, Roma falou, acabou, está falado, não se questiona mais. Porém, alguns grupos, pequenos porém audaciosos, questionaram esse sistema. Os cátaros e albigenses, por exemplo, foram alguns desses grupos que desafiaram o poder monárquico e religioso da Idade Média. E mesmo em dificuldades, eles cresciam, especialmente na França e na Espanha. Para combater grupos questionadores como estes e outros que surgiam em vários pontos do continente europeu, em 1216, o Papa Inocêncio III, que aqui aparece retratado nesse mosaico medieval, encomendou a Domingos de Gusmão, fundador da Ordem dos Dominicanos, a presidência de um tribunal especial sediado em Toulouse. Esse tribunal teria por finalidade julgar os casos de heresia que surgissem e fossem devidamente denunciados à Inquisição Delegada, como se chamou posteriormente o seu ofício. Com a mesma base, foram criados outros tribunais especiais e, 3 anos depois, o próprio Domingos de Gusmão organizou uma confraria chamada Milícia de Jesus Cristo. Nesta confraria, os membros não faziam vida conventual, mas eles juravam guardar castidade ou, se casados, fidelidade conjugal. E também prometiam tomar as armas a serviço da igreja, todas as vezes que fossem convocados para esse fim. Após a morte de seu fundador, eles passaram a constituir a Ordem de São Domingos, caracterizando assim a força militar da sua defesa à fé cristã. Mais tarde, em 1233, o Papa Gregório IX organizou junto ao Tribunal Eclesiástico a Santa Inquisição ou Santo Ofício. O intento dessa ordem era perseguir e exterminar os assim chamados hereges da Europa, especialmente os cátaros e albigenses. A seguir veio outra Inquisição promovida por Fernando de Aragão e Isabela de Castela, respectivamente o rei e a rainha da Espanha, especialmente formada para exterminar os judeus. O número de pessoas vítimas de ambas as Inquisições ainda é motivo de intenso debate. Alguns historiadores falam de 7 milhões de mortos, outros se limitam a mencionar apenas uns poucos milhares. Seja como for, o quadro ainda continua dantesco, terrível.
E por ora, vale-nos uma citação de Ward Rutherford, autor do livro Genocídio, Os Judeus na Europa, de 1939 a 1945, que foi publicado nos Estados Unidos em 1973. Ali, o autor diz o seguinte a respeito desse quadro. Assim como os nazistas instituíram uma organizada burocracia de assassinatos encomendados, também o fez Torquemada, o primeiro grande inquisidor, um digno predecessor dos carrascos de Hitler. Só para que você entenda, o Torquemada que ele menciona é Tomás de Torquemada, o inquisidor espanhol mais terrível de todos os tempos. E a sua interessante argumentação sugere que, assim como aconteceu na história recente, onde a destruição oficial da identidade civil dos mortos pelo regime nos faz concluir que o número das vítimas foi muito maior que os dados oficiais preservados. Também na Idade Média, a recuperação de uns poucos milhares de processos não permite supor ou concluir que somente estes e nenhum outro mais haviam sido vitimados pelo sistema contra o qual protestaram. Aliás, esse desenho composto na época da Inquisição Eclesiástica nos mostra os vários tipos de tortura a que eram submetidos os que questionassem as normas dogmáticas da Igreja. O objetivo das imagens era fornecer uma propaganda de advertência a todos os que tentassem desobedecer às regras eclesiásticas. Algumas mostravam cenas do dia a dia onde uma punição mais suportável era infligida ao condenado. Outras, porém, eram mais dramáticas, mostrando cenas realmente dantescas, desestimulando qualquer tipo de rebelião. Mesmo assim, apesar de tantas ameaças de dor e sofrimento, um milagre ou providência divina permitiu que a verdade da Bíblia fosse preservada através de homens e mulheres de valor, que não temiam entregar a vida por amor daquilo que criam ser verdadeiro. Não era a morte pela fogueira o que mais lhes atormentava, mas o receio de perderem a salvação e não poderem jamais contemplar o rosto de Cristo. Isto sim causava uma grande angústia em suas almas. Talvez foi por isto que os descontentes com o sistema religioso medieval continuaram existindo apesar da perseguição e cresciam em número, mesmo condenados a viver clandestinamente. Nos vales alpinos do norte da Itália e do sul da Suíça, prosperaram por vários anos um grupo religioso de características singulares, especiais, que a história designou com o nome de valdenses. Esse nome, segundo alguns, viria de Pedro Valdo, um bem-sucedido comerciante de Lyon que teria abandonado tudo para pregar o evangelho e se ajuntar ao grupo que não aceitava a ditadura eclesiástica. Outros autores, porém, sugerem que valdenses viria mais propriamente do termo francês valois, que significa pessoas do vale. Mas para nós, isto não é tão importante quanto o fato de que estes nobres cidadãos tiveram muitas vezes de arriscar a própria vida para que a Bíblia fosse lida de maneira clara por outras pessoas. Isto era proibido pelos ditames da igreja naquele tempo. Eles lutaram para quê? Para fazer com que a Bíblia e a verdade chegasse às mãos das pessoas mais comuns, atingindo assim o maior número possível de cidadãos. Muitos deles eram evidentemente analfabetos e necessitavam urgentemente de aprender as primeiras letras para, pelo menos, ler a Bíblia Sagrada. E várias vozes se levantaram para mudar esse cenário. Em 1388, na Inglaterra, John Wycliffe, mesmo arriscando a própria vida, escreveu um livro contra os abusos da igreja e organizou um grupo de pregadores itinerantes para pregar o evangelho ao povo comum. Esses pregadores levavam consigo às escondidas preciosas porções da primeira Bíblia traduzida ao inglês. Esta Bíblia foi traduzida sob orientação do próprio Wycliffe a partir da versão encontrada na Vulgata Latina. Poucos anos depois, um outro teólogo chamado João Hus leu os escritos de Wycliffe e acreditou no que ali estava escrito. Hus foi professor de Oxford e reitor da Universidade de Praga, mas a sua pregação arrojada e seus escritos de denúncia o levaram a enfrentar a Inquisição, e ele foi condenado à fogueira em 6 de julho de 1415. Dizem os biógrafos que antes de ser morto, foi oferecida a Hus a chance de se retratar, mas ele se manteve fiel à sua consciência. Então, depois de o torturarem por vários dias, o levaram à fogueira, e ele morreu cantando um antigo hino cristão em grego, cujo título era Kyrie eleison, que quer dizer Senhor, tem misericórdia.
Foram muitas realmente as mudanças e acontecimentos na Europa. E a invenção da imprensa no Ocidente, tradicionalmente atribuída a João Gutenberg, também contribuiu para mudar a mentalidade de muitas pessoas e a modificar a paisagem de uma Europa que, aos poucos, ia se despedindo da Idade das Trevas. Mas talvez as mudanças em indivíduos, mais do que as mudanças na população em geral, sejam aquelas que, de fato, transformaram definitivamente a paisagem da história. E, neste aspecto, compensa mencionarmos a vida de um homem especial. O seu nome, Martinho Lutero. Em 17 de julho de 1505, o jovem Lutero adentra os portais desta antiga universidade em Erfurt, na Alemanha, a fim de se tornar um graduado em Direito. O que teria motivado um jovem de 22 anos a buscar de maneira tão ávida uma carreira acadêmica naqueles tempos? Bem, segundo alguns dos seus biógrafos, o interesse de Lutero ia além do mero sonho de uma bem-sucedida carreira profissional. Ele sentia um vazio d'alma que necessitava urgentemente ser preenchido. Ele se sentia perdido e almejava de fato a certeza da salvação. Veja, o que vou dizer agora não é uma defesa ao behaviorismo, mas é fato que tanto o comportamento humano quanto o comportamento animal demonstram que, quando um ser está imbuído de emoções, ele sente a carência de algo que lhe seja idoneamente sentimental. A sua tendência, então, neste caso, é buscar algo que possa, de uma maneira ou de outra, substituir aquela necessidade existencial da qual ele não tem acesso. Como dissemos, até no mundo animal esse quadro é verificável. Os biólogos registram casos de mamíferos que, retirados de sua genitora, chegam a adotar uma bola ou um pequeno travesseiro de plumas para suplantar a carência que sentem do colo afetivo de sua mãe. O mesmo se passa com os seres humanos, e essa carência é potencializada quando o vazio existencial não é outro senão um vazio com forma de Deus. Existe uma parábola medieval que ilustra muito bem o significado dessa busca existencial pela presença de Deus. Das diversas lendas produzidas pelos cavaleiros templários, nenhum tema foi mais pródigo do que a busca pelo cálice sagrado, o copo que, segundo a tradição, havia tocado nos lábios do Senhor na noite em que ele fora traído. Segundo essa lenda, um poderoso cavaleiro andante havia saído do seu palácio com o intuito de ir a Jerusalém e buscar o Santo Graal, o cálice sagrado, e com ele obter a vida eterna. Ele então cavalgou para fora do seu palácio em uma linda festa de despedida, deixando para trás os seus súditos e o seu amado castelo. Ele estava em busca da sua aventura. Ele queria encontrar o Santo Graal. Acontece que, a poucos metros do castelo, havia uma floresta. E nesta floresta, um riacho próximo, no qual morava um isolado e velho leproso. Aproveitando a passagem do cavaleiro andante, o leproso corre com dificuldade ao encontro do Lorde e, estendendo uma velha caneca, lhe suplica: Senhor, um pouco d'água por amor ao céu. Ele era um leproso e, como tal, não poderia jamais tocar na água para não contaminar o riacho. Caso o fizesse, seria imediatamente morto. Neste caso, a sua necessidade de água dependia da misericórdia de um transeunte que pudesse interromper o seu percurso, pegar um pouco d'água do rio e oferecer-lhe para matar-lhe a sede. Aquele senhor feudal não era um mau homem, não de jeito nenhum. Ele até poderia ajudar o pobre infeliz. Mas é que ele estava com pressa, não podia perder tempo. A sua missão, lembremos, era encontrar o cálice sagrado. Quem sabe um outro servo do castelo poderia ajudar aquele leproso minutos mais tarde. Mas a história diz que o tempo passou e com ele se esvaíram as forças e a esperança do cavaleiro andante. Ele rodara o mundo, enfrentara guerras e não conseguira encontrar o tão cobiçado cálice sagrado. Perdera quase tudo. A única coisa que lhe sobrara era o seu velho palácio, agora, é claro, abandonado e cheio de mato. Com a dura viagem, os seus cabelos se tornaram brancos, a sua pele enrugou, e ele então decide voltar para sua terra. Imagine a cena. Triste, frustrado, sem motivos para continuar vivendo, o velho cavaleiro andante retorna ao seu palácio. E, para surpresa sua, ele vislumbra a solitária figura do leproso que ainda vivia naquela floresta. Parecia quase um milagre supor como ele poderia sobreviver tantos anos. Ao aproximar-se do velho leproso,
o cavaleiro ouve de novo o mesmo clamor de anos antes: Senhor, um pouco d'água por amor ao céu. Agora, sem pressa, afinal não havia mais cálice a ser encontrado, o cavaleiro desce de seu cavalo, toma a velha caneca da mão do leproso e a leva até a água. De repente, um milagre aconteceu. Um brilho muito forte surgiu do nada e o copo já não era mais um copo velho, mas o próprio cálice sagrado. E o leproso não era um leproso, era a figura reluzente do Filho de Deus. E novamente, num piscar de olhos, tudo se desvaneceu. Essa é apenas uma parábola ou uma lenda medieval, eu sei disso. Mas como ela é válida para mostrar algo que muitos de nós precisamos aprender? É o seguinte: como aquele cavaleiro andante, muitas vezes nós buscamos longe o que está perto. Com o jovem Martinho Lutero, aqui retratado com seus 20 ou 30 anos, a tentativa de substituição foi noutra direção. Como um fervoroso católico romano, ele aprendeu numa visão mercantilista de salvação que só alcançaria o paraíso mediante as boas obras que executava. O seu grande dilema nesse sentido era: e se ele morresse? O que aconteceria? Aliás, ele experimentou a morte bem de perto quando, no início de julho de 1505, numa típica tempestade de verão, ao voltar de uma festa com um amigo, viu um raio cair bem perto de si, fulminando de uma só vez a vida de seu companheiro de farras. Aquilo, para Lutero, era um claro sinal de Deus. E como o mosteiro era crido ser o caminho mais curto entre o céu e a terra, ele não pensou duas vezes, abandonou os estudos e resolveu entregar a sua vida ao monastério. Ele entrou para a ordem dos monges agostinianos. Assim foi que, em 1507, Lutero se tornou ordenado ao sacerdócio e, em 1512, já havia concluído seu doutorado em teologia. Agora, o problema é que esses 5 anos entre a ordenação e o término de seu programa doutoral foram para Lutero o período de maior questionamento de toda a sua vida. O seu pensamento tornou-se confuso e o referido quinquênio foi descrito como sendo anos de melancolia e profunda depressão. Lutero estava determinado a realizar boas obras. Ele diz que jejuava 3 vezes por semana, se consumia em vigílias e orações em excesso, e mesmo assim nada disso adiantava. No inverno, ele atirava para longe de si o único cobertor que lhe havia dado no mosteiro, tudo para cumprir as penitências. Houve noites, confessou ele, que quase morri congelado. E como resultado de tudo isso, a sua cabeça inchara, os olhos mal podiam ser fechados à noite, e ele ainda cantava, estudava, recitava salmos e jejuava. Eu era um bom monge, dizia Lutero, e se um monge pudesse alcançar os céus pelas boas obras, este monge seria eu. Mas ao invés de conquistar a paz, Lutero era constantemente assediado pelo fantasma da dúvida. Você já leu sua Bíblia hoje? Já orou bastante? Jejuou o suficiente para enfrentar o diabo? Esta, aliás, é a inquietação de todo legalista, a dúvida constante acerca daquilo que Deus quer e pode realizar em sua vida. Houve noites em que Lutero afirma ter vivido momentos de franco desespero. Naquelas noites intermináveis, escreveu ele, Cristo parecia um severo rei sentado sobre um arco-íris, de cuja presença eu tentava inutilmente escapar. Quando aconselhado a amar a Deus, Lutero dizia: amá-lo? Eu o odeio. Prefiro ouvir o nome de um demônio a ouvir o nome de Cristo. Você ficou chocado? Pois saiba que, em algumas circunstâncias, Deus é menos ofendido pela sinceridade de um pecador do que pela hipocrisia de um santo. No caso específico de Lutero, a sua tormenta resultava do tipo de religiosidade que lhe fora passada. É que ele, treinado pelos grandes mestres da teologia, aprendera que, para ser aceito por Deus, o homem deveria começar tornando-se justo e bom. Até que Lutero se deparou com uma passagem da Bíblia que mudou radicalmente os seus conceitos. Isto foi em 1514, enquanto ele preparava uma aula para as classes do Antigo Testamento. Aí ele, por acaso, leu o Salmo 71, versos 1 e 2, que diz o seguinte: Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu envergonhado, livra-me por tua justiça. Mas como? Questionava Lutero. Como a justiça pode me salvar? Naquele tempo, a justiça era um instrumento da condenação divina. Logo, como poderia alguém ser livre por intermédio dela? Aliás, Lutero odiava a expressão justiça divina,
pois ele a entendia apenas como sendo a virtude na qual os pecadores são consumidos. Mas agora, ele tinha um novo insight sobre a questão. Em suas pesquisas nesta isolada torre do castelo de Wittenberg, Lutero fez uma descoberta radical a partir do que leu em Romanos capítulo 1, versos 16 e 17, que diz: Porque não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pois a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Lutero descobriu alegremente o significado redentor da justiça de Deus. Em outras palavras, a justiça é algo que Deus nos oferece e não que Ele cobra de nós. E quando Lutero descobriu isso, ele declarou: as portas do paraíso se abriram para mim. O segredo de tudo era o amor de Deus. Os seus pecados eram apenas um grão de areia na montanha do amor de Deus, uma gota no oceano da graça divina. Deus, concluiu Lutero, não tinha nada a ver com aquelas caricaturas medievais que haviam sido passadas. Deus é vivo, é atuante e, além disso, está mais interessado em salvar os homens do que uma mãe de tirar um filho de uma casa em chamas. Lutero finalmente teve a sua vida transformada e, em sua transformação, ele modificou a história do cristianismo. Em 31 de outubro de 1517, exatamente nesta porta da capela de Wittenberg, que você agora pode ver em seu vídeo, Lutero fixou as 95 teses sobre a justificação pela fé que contrariavam muitos dos dogmas da igreja, e estas quase custaram-lhe a vida. Mas, como ele mesmo disse, admoestem-se os cristãos a que se empenhem em seguir o seu grande líder, Cristo, ainda que seja no sofrimento, na morte ou mesmo no inferno, e assim esperem mais entrar no reino dos céus através de muitas tribulações do que facilitados diante de consolações infundadas. Estas palavras estão longe de qualquer coisa que possa ser chamada de alienação mental. Pelo contrário, elas mostram que a verdadeira religião bíblica, longe de qualquer caricatura que façam dela, não é de modo algum um ópio para o povo, especialmente para o povo de Deus. Pelo contrário até, a Bíblia e a religião bíblica é um poderoso elemento de conscientização humana a respeito da sociedade, da filosofia, da história, enfim, a respeito de nós mesmos. Você viu a história? Portanto, não deixe que caricaturas mal desenhadas de Deus o façam confundir o Altíssimo com aquela tola descrição que muitos fizeram dele. E deixe-me dizer uma coisa para você: Deus é real. E se você o encontrar hoje, nada poderá arrancar de seu coração o mais ardente desejo de todo aquele que crê. Sabe qual é? Encontrá-lo pessoalmente. E quando este encontro acontecer, tudo valerá a pena. Tudo terá sentido.